Era uma noite comum em Ribeirão Pires no dia 5 de setembro de 2008, quando duas crianças vagavam pelas ruas escuras pedindo ajuda. Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Um lar que deveria ser refúgio escondia um segredo macabro: um pai, uma madrasta e um crime que chocaria o Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje vou contar um caso que aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente em Ribeirão Pires, e envolve duas crianças, um pai e uma madrasta, e também um lar muito problemático. Esse é um dos crimes mais bárbaros que eu já fiz aqui no meu canal e eu vou trazer tudo o que sabemos sobre este caso para vocês. Mas antes você precisa saber que o método BuildA do professor Jonas Bressan está com um desconto de 57%. Esse desconto é inédito e vai acabar. Sim, o melhor curso de inglês da internet está com esse preço ótimo, está no valor de R$ 296,99 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Então, se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BuildA do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link aqui para você garantir o seu curso e lá você também pode verificar os relatos dos alunos do professor Jonas Bressan. Então, acesse o link, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também no box de informações e aprenda a falar inglês. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários, eu leio e respondo todos vocês. Também me siga na rede social de fotos que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto, posto também vídeos diários para vocês por lá. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, todo esse caso começou quando dois garis encontraram pedaços de dois corpos no caminhão de lixo onde estavam trabalhando. Esses sacos haviam sido recolhidos no final daquela noite em uma rua da Vila Aurora. Quem recolheu os sacos, mais precisamente, foi o gari Eduardo dos Santos Andrade, de 44 anos. E a sorte deste caso é que aquele caminhão de lixo estava lotado de sacos, porque se estivesse vazio, provavelmente tudo aquilo teria sido triturado e ninguém perceberia nada. Mas quando eles jogaram os sacos no caminhão, o mecanismo do caminhão acabou emperrando. Eles então foram verificar o que havia acontecido ali e lá eles encontraram um pé. Inicialmente eles pensaram que poderia ser o pé de um boneco, mas logo ficou claro para todos que estavam ali que era na verdade um pé humano. Nos outros sacos que eles olharam, eles encontraram pedaços de duas pernas e um crânio. Aquela coleta havia sido feita na entrada de uma vila na rua Cândido Mota, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Então, logo a polícia foi acionada e os investigadores foram até a casa onde os sacos de lixo estavam na frente. E lá naquela casa moravam dois irmãos chamados João Vitor e Igor, junto com o pai e com a madrasta. E antes de eu continuar aqui com a investigação deste caso, eu preciso dar o contexto dessa história para vocês. Bom, o João Vitor dos Santos Rodrigues tinha 13 anos e o Igor Giovanni dos Santos Rodrigues tinha 12 anos na época dos fatos. Eles moravam com o pai biológico e com a madrasta deles. Mas na verdade, eles não eram nem um pouco acolhidos naquela casa. E eles começaram a descobrir que só poderiam contar um com o outro desde cedo, na verdade desde as vésperas do Natal de 2003, quando a mãe deles, a mãe biológica, foi embora. O nome dela é Cláudia dos Santos e ela tinha 27 anos quando fugiu do seu então companheiro, o João Alexandre, o pai dos meninos. E ela deixou seus dois filhos para trás. Ela alegou mais tarde que o motivo da sua fuga era o fato do marido ser muito violento e genioso. Ela então foi embora e levou apenas as duas filhas do seu primeiro casamento com ela, porque ela falou que o marido batia muito nas meninas por não ser pai biológico delas. E ela deixou o Vitor e o Igor para trás, alegando que eles eram tratados como príncipes pelo pai. Mas nós vamos descobrir que isso não é nada verdadeiro. Eles eram muito maltratados naquela casa. Depois da fuga, ela só via os seus dois filhos de vez em quando e sempre à distância, então ela nem chegava perto para conversar com os meninos, e ela achava que eles eram muito bem tratados. Mas ela soube em determinado momento que os meninos tiveram que morar em um abrigo para fugir dos maus tratos que sofriam dentro de casa. E foi então que a Cláudia procurou pelos seus filhos para dizer que seu atual marido havia prometido que todos morariam juntos em breve. Mas infelizmente essa promessa nunca se cumpriu. E no fim, os dois meninos tiveram que morar com o pai e em seguida com o pai e a madrasta, até o fim de suas vidas, que foram vidas extremamente curtas.
na verdade encurtadas pela maldade de duas pessoas que deveriam cuidar deles. Bom, este caso aconteceu em 2008, mas desde 2005 os dois meninos já vinham apresentando indícios de maus tratos. Inclusive, a madrasta deles tinha sido condenada exatamente por maus tratos contra os dois, e isso aconteceu também em 2005. Essas informações foram colhidas junto ao Conselho Tutelar e à polícia, então são informações públicas e confirmadas. Também em 2005 foi feito um BO de abandono registrado no departamento de polícia da cidade. E em 2007, outro BO de desaparecimento e localização dos adolescentes foi registrado, e em abril de 2007 até maio de 2008, os dois meninos foram morar em um abrigo a pedido do Conselho Tutelar e também por decisão da Vara da Infância e Juventude. Mas a coordenação desse abrigo e a equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude concluíram que eles deveriam voltar para a casa deles em determinado momento. Chegando em 2008, na última quarta-feira antes dos fatos, no dia 3 de setembro de 2008, os dois tinham sido expulsos de casa. E na ocasião eles foram abordados por policiais na praça da cidade e encaminhados à delegacia de polícia pela guarda municipal. O Igor, o irmão caçula, parecia ser um menino bastante tímido, mas na verdade ele não era tímido, ele apenas evitava falar, porque ele trocava o R pelo L em algumas palavras. E desde 2005 ele também começou a embaralhar consoantes e a urinar na cama. Esses sintomas são típicos de crianças que estão passando por traumas, e vinha do medo crônico que ele sofria dentro da casa onde ele morava. E por isso que ele sempre deixava o seu irmão mais velho a cargo de responder pessoas desconhecidas. Então, quando os policiais perguntaram por que eles estavam sozinhos na rua, o Vitor respondeu que a madrasta havia os expulsado de casa. Ela havia dado algum dinheiro a eles e mandou que os dois fossem morar com a mãe, mas eles não sabiam sequer onde a mãe morava. E essa não era a primeira vez que eles eram expulsos de casa pela madrasta. Certa vez que isso aconteceu, eles tentaram se exilar na casa da tia deles, chamada Magali, irmã do pai deles. Ela amava os seus sobrinhos, então eles foram bem recebidos na casa, mas a Magali achou prudente contar ao irmão o que a madrasta havia feito com os filhos dele. E em menos de uma hora em que ela avisou, a madrasta apareceu no portão dela aos berros, negando a história de ter despejado seus enteados, e a Magali, na ocasião, ligou novamente para o João, para o pai dos meninos, para detalhar o que estava acontecendo ali, e no final ele deu razão para a madrasta, que se chama Eliane, e ele ordenou que os meninos voltassem para casa com ela. Eles então foram levados para a delegacia e lá eles falaram que não queriam voltar para casa nessa ocasião em 2008, onde eles estavam perambulando pela praça da cidade. Eles falaram que preferiam voltar para o abrigo Novo Rumo, onde eles viveram em sossego e ficaram lá até 2008. E conforme eu falei para vocês, eles ficaram lá até o momento que a coordenação do abrigo Novo Rumo sugeriu que os adolescentes voltassem ao convívio familiar. Eles teriam concluído também que o João Vitor e o Igor manipulavam a realidade para contemplar seus desejos pessoais. Na prática, eles desacreditaram as denúncias que os meninos faziam, e por isso eles voltaram a morar com o pai e com a madrasta em um lar em que eles sofriam maus tratos. Mas nesta ocasião aqui em 2008, que eu estou relatando para vocês, em que eles estavam desabrigados, o delegado Itamar achou sensato convocar a Edna Aparecida Ribeiro, a funcionária do Conselho Tutelar que acompanhava os dois irmãos. Essa conselheira tutelar, a Edna, foi acionada e após fazer o boletim de ocorrência durante a madrugada do dia 4 de setembro, levou os dois meninos de volta para casa, sob termo de responsabilidade do pai. O BO feito no departamento de polícia naquele dia foi de abandono de incapaz e de abandono material. Na delegacia, os dois meninos expressaram o desejo de ir para o abrigo novamente, porém, como eles afirmaram que não haviam sido agredidos naquela ocasião, eles foram levados de volta para a casa deles. E o que aconteceu ali foi basicamente que a Edna entrou na delegacia e em pouco mais de 10 minutos ela resolveu, entre aspas, toda aquela situação da forma que ela achava melhor. Ela ouviu por 5 minutos o que os meninos tinham a dizer e não precisou de 1 minuto para emitir o parecer dela. Ela emitiu o parecer que era o Vitor e o Igor voltando para a casa onde eles moravam e onde eles alegavam que sofriam maus tratos. Então, os meninos foram forçados a se render àquela situação. O Itamar, o delegado ali, confessa que sentiu uma sensação de desconforto muito estranha quando os meninos partiram da delegacia naquele dia.
E aquela seria a última vez que os meninos seriam vistos com vida por alguém de fora da casa deles. Então a viatura policial os levou de volta para casa e eles foram escoltados pela Edna e também por um guarda municipal. Eles chegaram ao local no meio da madrugada e a Eliane abriu a porta de cara bem fechada, claramente irritada ao ver os dois enteados em sua porta novamente. E então tudo isso nos leva ao dia 5 de setembro, quando os meninos foram encontrados dentro de sacos de lixo em pedaços. Esse crime ocorreu na noite de sexta-feira, horas depois que as duas crianças foram levadas da delegacia até a casa onde eles moravam. Após encontrar os corpos em sacos de lixos, o delegado titular de Ribeirão Pires, o Itamar Martins, que havia atendido os meninos algumas horas antes, foi até a casa onde eles moravam, que era composta por 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Era de madrugada neste momento, 3 horas da manhã, e ele bateu na porta e, como ninguém atendeu, ele empurrou a porta que estava entreaberta. A Eliane, a madrasta dos meninos, saiu de um quarto nesse momento e não parecia surpresa ao se deparar com um estranho dentro da sua casa. O Itamar então perguntou onde estavam os meninos e ela falou que eles tinham ido para a escola depois do almoço, mas ainda não tinham voltado. Mas, naquele momento, já era de madrugada e não parecia que ela estava nem um pouco preocupada com o fato dos meninos não terem voltado da escola. Mas ela justificou dizendo que aquilo acontecia sempre e que seu marido estava ocupado trabalhando. A princípio, ela parecia uma mulher bastante inofensiva, porém logo o delegado percebeu que dentro da casa tinha cheiro de querosene, de cândida e também de madeira queimada. Ali tinha sido usado a cândida para limpar o chão e o querosene para queimar alguma coisa. Ele observou então o quintal da casa e ali no chão de cimento tinha pedaços de madeiras. Tinha também cinzas e manchas de sangue. Com isso, a madrasta foi transferida imediatamente para a delegacia. Ela pareceu inicialmente não se importar com a voz de prisão, mas disse para a polícia procurar pelos enteados nas ruas ao invés de perder tempo com uma inocente. Ela dizia não ter feito nada e que os meninos haviam fugido como eles sempre faziam. Ela também tentou alegar que eles apresentavam sinais de estarem viciados em substâncias e por isso que eles desapareciam daquela forma. E já na delegacia em interrogatório, ela insistiu que ela era inocente. Porém, o delegado decidiu blefar com ela. Ele disse que o filho biológico dela, de outro casamento chamado Tiago, havia sido preso junto com o marido dela e que ambos haviam confessado o crime. O filho dela tinha 21 anos nessa época, e o delegado falou que ele havia contado que os 3 haviam tirado a vida dos meninos. Neste momento, ela confessou o crime. Enquanto isso, o João, o pai dos meninos, foi preso enquanto estava voltando do seu turno de 12 horas em São Bernardo do Campo, onde ele trabalhava como vigia noturno. Ele ficou dizendo que era inocente até o momento em que sua irmã foi chamada até a delegacia para conversar com ele. Após ela ter uma conversa com o João, ele finalmente começou a confessar o crime. Ele contou que quando voltou para casa na manhã de quinta-feira, um dia antes dos meninos serem encontrados em sacos de lixo, a Eliane alegava estar muito cansada por causa de uma noite mal dormida e que a culpa era dos 2 meninos, que sempre atrapalhavam a vida do casal. E para ela que ela tinha sido a gota d'água, eles precisavam resolver aquele problema. Naquele dia, os meninos foram proibidos de ir até a escola e ali já começava o planejamento do crime. Na casa eles já tinham todas as armas necessárias para cometer o crime, a faca, a foice e a pá, e faltava apenas o detergente para limpar a cena do crime e o querosene. Então a Eliane foi comprar tudo e na sexta-feira, no dia 5 de setembro de 2008, por volta da 1 da tarde, a ação começou. O pai chamou o filho caçula para uma conversa e o Igor então saiu da sala onde estava assistindo um programa de televisão e foi para a cozinha conversar com o pai. Já o Vitor foi para o quarto. Neste momento, o João enlaçou o pescoço do Igor e começou a apertar. A madrasta então pegou uma faca, invadiu o quarto onde o Vitor estava e lá ela desferiu golpes no menino. E ali, os 2 irmãos que viveram juntos todos os dias também morreram juntos. O casal então tentou queimar os corpos, mas eles perceberam que as chamas não seriam o suficiente para isso. Então eles separaram os corpos em pedaços e tudo isso foi feito no quintal da casa e enfiaram em sacos de lixo. Ela jogou também as vísceras dos meninos na privada e depois foram encontradas 7 dias depois na fossa do quintal. Em seguida, o pai dos meninos foi trabalhar e a Eliane ficou a cargo de espalhar por 2 quadras os sacos de lixo onde estavam os corpos. E às 10 horas da noite,
o João telefonou para sua esposa para perguntar se tudo estava bem e ela disse que sim. E esse caso é uma tragédia que expõe verdadeiras falhas muito graves em diversos níveis das instituições responsáveis pela proteção de menores. Esse crime chocou o Brasil na época, não apenas pela crueldade, mas também pelo histórico de negligência e violência que essas duas crianças sofreram ao longo de anos, sem que qualquer medida eficaz fosse tomada para protegê-los, mesmo quando eles falaram com a boca deles que sofriam maus tratos. Após a investigação, os responsáveis foram presos, a madrasta e o pai, e em dezembro de 2010 eles foram a julgamento. Os advogados de defesa do João Alexandre sustentaram a tese de que o crime não foi intencional e na tese da defesa, eles alegaram que o João apenas havia sido omisso e negligente como pai e que usou um saco plástico na cabeça de uma das crianças apenas para aplicar um corretivo nele. A defesa também alegou que o João é filho de um militar, o que justificaria uma postura mais rígida e severa na relação com os filhos. Então eles tentaram alegar que ele tentou corrigir o filho, colocando um saco plástico na cabeça dele e apertando o pescoço do menino, e o menino acabou morrendo. Em seu depoimento, o pai deles negou ter tirado a vida dos filhos e disse que confessou o crime na época apenas por ter sido pressionado pela polícia, e já a Eliane afirmou que o João Alexandre ameaçou tirar a vida do seu filho, que era de outro relacionamento, caso ela não o ajudasse no crime. Então eles começaram a jogar a culpa no outro aqui no julgamento. Ela também contou que o João usou sacolas plásticas para asfixiar o próprio filho e pediu que ela trouxesse lençóis e querosene. Ela também detalhou como os pedaços dos corpos dos meninos foram colocados em 5 sacos plásticos e 2 sacos foram deixados nas ruas próximas e 3 foram deixados na frente da própria casa. Contra a madrasta, além das acusações de homicídio quadruplamente qualificados, ocultação de cadáver e fraude processual, recaía também uma acusação de que ela teria estimulado a fuga dos meninos de casa. Isso teria acontecido dias antes do crime. E apesar de eles tentarem jogar uma culpa no outro, ficou claro que ambos tiveram participação ativa no crime. E então, no dia 16 de dezembro de 2010, o segurança noturno João Alexandre Rodrigues, pai dos meninos de 43 anos, e a mulher dele, Eliane Aparecida Antunes Rodrigues, de 36 anos, foram condenados pela morte das 2 crianças. O João foi condenado a 67 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão por duplo homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver, e a mulher dele a 59 anos, 6 meses e 20 dias pelos mesmos crimes. E as penas foram aumentadas em 1/3 porque foi levado em consideração o motivo torpe, meio cruel e as vítimas serem menores de 14 anos. Além disso, a dificuldade da defesa das vítimas. As autoridades salientaram que nenhum dos dois manifestou nenhum tipo de arrependimento ou emoção durante o julgamento. O juiz também marcou como agravante o fato do executor ser pai das vítimas, elevando a pena do José em mais de 1/3. Esse caso é um dos piores que eu já trouxe aqui no canal, e esses meninos viviam em um ambiente de abusos constantes, registrados inclusive em denúncias ao Conselho Tutelar e à polícia desde 2005. Mesmo com pedidos de socorro, como na noite anterior ao crime, quando foram levados perambulando pelas ruas e devolvidos ao lugar que teriam a vida tirada, nenhum deles foi ouvido. As autoridades falharam em garantir a segurança desses meninos. E uma das críticas mais contundentes desse caso recai, claro, sobre o Conselho Tutelar de Ribeirão Pires. Apesar das denúncias recorrentes de maus tratos e negligência, esses irmãos foram repetidamente devolvidos ao convívio com o pai e com a madrasta, com os algozes desses meninos, mesmo após eles passarem períodos grandes ali em abrigos. E na noite anterior ao crime, os meninos novamente buscaram ajuda, relatando terem sido expulsos de casa, mas foram novamente entregues aos seus agressores. E com isso fica claro que ali houve apenas uma avaliação bem superficial do caso, ignorando os sinais claros de perigo iminente que esses meninos sofriam. E eles não sofreram apenas na morte, mas sim no abandono da mãe, nos maus tratos do pai e da madrasta, na negligência das autoridades. Eles pediram socorro de diversas formas, mas em nenhuma delas eles foram ouvidos. E esse crime é o resultado de uma cadeia de negligências que envolveu família e também instituições. Alguns atuaram como algozes diretos, outros como testemunhas negligentes de tudo o que esses meninos passaram.
Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo caso.